Bom dia, galera. Professor José para dar continuidade aos estudos remotos de Biologia da Escola Vila Evaldo Aguiar. Galera, lembra que na aula passada nós introduzimos, o conteúdo fermentação e respiração aeróbica, lá no capítulo 8, se não me engano, não estou me enganando não, capítulo 8 do nosso livro didático. Certo, galera? Eu trouxe essa aula aqui para a gente dar continuidade e ver os principais pontos divergentes e convergentes desses dois conteúdos, ou seja, o que tem de comum e o que tem de incomum nesses dois processos. Primeiro, começar com o que tem de comum, certo? O que tem de comum nesses dois processos? Nós temos dois pontos comuns, né? Dois pontos. Podemos ter mais, mas eu gosto de classificar, eu gosto de falar desses dois pontos comuns ao estudo da fermentação e da respiração aeróbica. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto, pessoal, é que eles utilizam uma molécula comum para extrair delas a sua energia. Molécula essa que nós conhecemos como glicose, ou seja, glicose, a gente já viu na aula passada, eu já falei para vocês, glicose é um açúcar simples, certo? É um açúcar simples. Por exemplo, um pão tem carboidrato, beleza? Carboidrato é um polissacarídeo. Quando você come o pão, certo? Que é rico nesse açúcar complexo, o pão é degradado, em maltose. E essa maltose é degradada de novo e vira glicose. Essa glicose, esse produto final, glicose, é que vai ser quebrado para extrair da quebra da sua molécula a energia que os organismos irão utilizar para a sua sobrevivência. Não se esqueça, pessoal, que o nosso corpo ele só funciona, certo? Mediante o uso de energia, certo? Até um simples bater de pestanas, né? Pestanas de cílios, você gasta energia. Para uma substância entrar em uma bactéria, na célula de uma bactéria, ela gasta energia. Para sair, ela também gasta energia. Ou seja, para tudo que você imaginar nessa vida, há a necessidade do uso de energia. Tudo bem? E essa energia nos é dada quando nós nos alimentamos de alguma substância, né? De um alimento que você ingira no dia a dia. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto, que é a utilização da glicose para poder extrair da quebra das suas moléculas, da molécula de glicose, a energia do dia a dia. Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto é que esses dois processos, certo? Esses dois processos, a primeira fase deles ocorre no citoplasma, certo? Não esqueça. A primeira etapa da respiração celular, a primeira etapa da fermentação ocorre no citoplasma. Beleza? Certo? Então tá aí dois pontos em comum entre a fermentação e a glicose que cabe a gente observar para depois o vestibular ou algum tipo de prova não vá fazer com você uma pegadinha e leve você ao erro. Porque é assim, quem estuda no Vila Evaldo Aguiar, bota para arrebentar, estuda, não cai em pegadinha, certo? Para não se dar mal no final do processo. Então, dando continuidade, pessoal, vamos lá com a nossa aula, beleza? Semelhanças e diferenças entre fermentação celular e respiração aeróbica. Primeiro ponto, pessoal, aqui, ó, certo? O esqueminha aqui é bem básico, certo? Eu estou gravando aqui de casa, mas é com todo empenho, toda dedicação, para que no final nós possamos ter um aprendizado no mínimo satisfatório, beleza? Então vamos lá. Fermentação, galera. Na fermentação ocorre a oxidação incompleta do açúcar, certo? Oxidação, ou seja, quebra mediante a ação do oxigênio. Ou seja, na fermentação nós temos a quebra incompleta desse açúcar, ou seja, da glicose. Tudo bem? Já na respiração celular, certo? Que é o nosso tipo de respiração, ou seja, por exemplo, a respiração orgânica, ela é chamada de ventilação. Você inspira,
inspira, certo? Isso é a ventilação pulmonar, certo? É a ventilação. Respiração celular é a nível celular. A nível de organismo é ventilação pulmonar. Inspira e expira, certo? Joga o ar para fora, ou seja, não joga o ar, joga o gás carbônico, certo? O que você joga para fora é o gás carbônico, beleza? Então, é a quebra, pessoal, completa da glicose, beleza? Na respiração celular, a quebra completa da molécula de glicose. Qual é a fórmula da molécula de glicose? A fórmula química é C6H12O6, ou seja, ela tem 6 moléculas de carbono. Quando há a primeira quebra da molécula de carbono, a primeira quebra dessa molécula, nós temos a formação de uma substância que vai ser utilizada no último processo da respiração celular que a gente vai conhecer aqui, certo? Então a primeira quebra forma um produto que vai ser utilizado no último processo da respiração celular que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, pessoal. Segundo ponto é esse tipo de processo de obtenção de energia, certo? A fermentação é um processo, ou seja, é um processo que a gente conhece como respiração anaeróbia, ou seja, quebra da molécula de glicose, ou seja, degradação da molécula de glicose sem a presença de oxigênio, beleza? Já na respiração aeróbica, como o nome já diz, certo? Aeróbica, como o nome já diz, a utilização, ou seja, a degradação mediante a ação do oxigênio. Por isso que fala respiração celular, respiração aeróbica, beleza? Próximo, galera. Na fermentação, pessoal, a produção de energia ela é baixa. Ou seja, em termos de ganho de energia, a fermentação ela tem um ganho muito baixo, certo? Enquanto a respiração celular, o ganho é bem maior, ou seja, é bem mais superior e a gente vai entender aqui por que isso ocorre, certo? Enquanto que na fermentação o ganho é de 2 ATP, né? O que é ATP? ATP é uma molécula, pessoal, universal que o nosso corpo armazena para obter energia, ou seja, é dela ou é ela que o nosso corpo utiliza para retirar energia, ou seja, ela transforma esse ATP, ela produz esse ATP, armazena nos tecidos e depois utiliza. Certo? Então ATP. O que significa ATP? Adenosina trifosfato. Certo? Adenosina trifosfato. Certo? Ela tem 3 moléculas de fósforo. Beleza? Enquanto, pessoal, que na respiração celular, o ganho, olha o ganho. 38 ATPs. Ou seja, 38 moléculas de ATP são produzidas na quebra de uma molécula de glicose. Ou seja, olha aí a diferença. 38 é o ganho na respiração celular, 38 moléculas de ATP na quebra de uma molécula de glicose. Já na fermentação, qual é o ganho? Olha, 2 ATPs, ou seja, daí você tira a dimensão, não é isso, dos 2 processos, certo? Próximo, pessoal. A fermentação, ela ocorre no citoplasma. Lembra que eu falei? Fermentação ocorre no citoplasma. Já a respiração celular, ela ocorre em 2 momentos, ou em 2 regiões da célula, certo? Ela ocorre no citoplasma e ocorre na mitocôndria. Alguns professores falam, e alguns que você encontra até na internet, né, tem vários, tem dezenas, eles dizem que a respiração celular ocorre na mitocôndria. É verdade, é verdade. Mas a primeira etapa delas, pessoal, coloque na cabeça, a primeira etapa da respiração celular é a glicólise, ou seja, a quebra da molécula de glicose mediante a ação do oxigênio. Glicólise, lise, quebra. Próximo ponto, pessoal. A fermentação, nós não falamos de etapas. Na fermentação, nós falamos de tipos de fermentação, certo? Não são etapas, certo? Quais são as etapas da fermentação? Primeiro tipo, né? Primeiro tipo de fermentação, que é a fermentação que inclusive nós fazemos, certo? Esse tipo de fermentação nós fazemos, eu já falei para vocês na aula passada, certo? Que é a fermentação lática,
certo? Fermentação lática. Como é que nós fazemos isso? É o seguinte, lembra que eu falei que quando você está dormindo, né, ou fazendo algum tipo de exercício, e a quantidade de oxigênio que chega até os músculos, ela é pouca, né, ela é insuficiente para que haja respiração celular. Então, quando isso acontece, pessoal, o corpo, ou seja, o tecido para não necrosar, o tecido para não morrer, ele fermenta. Ao fermentar, ele produz ácido lático. Esse ácido lático se acumula, né, ao acúmulo de ácido lático, e aí ocorrem as famosas câimbras, tudo bem? Isso aí eu já falei na aula passada. Então, fermentação lática é aquela que ocorre com a formação de ácido lático, ou seja, o tipo de fermentação está ligado ao produto final que ele produz, certo? Então, fermentação lática produz ácido lático, certo? Tem um ganho de 2 ATP e ocorre nas células musculares, certo? No caso a nossa e de outros animais, né, que também sentem cãibra, óbvio. Segundo tipo, que é a fermentação alcoólica, ou seja, fermentação alcoólica, pessoal, produz álcool etílico, né? Produz álcool etílico, certo? Produz 2 ATPs e no final, álcool etílico. É feito pelas leveduras, certo? Levedura, ou seja, fungos. Leveduras são fungos, por exemplo, que você pode encontrar na natureza ou como produto na alimentação, né? Você pode encontrar o fermento biológico, né, nos supermercados, tá certo? Terceiro tipo, pessoal, que é a fermentação acética, certo? Fermentação acética. Na fermentação acética, pessoal, há a produção do ácido acético, que é o popular vinagre, certo? Que sua mãe usa para temperar a comida aí na sua casa, tá certo? Então, partir aqui para respiração celular. Quais são as etapas? É a glicólise, certo? Glicólise, que produz 2 ATP e 2 NADH. O que é o NADH? É nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, ou seja, essa molécula, pessoal, ela é uma aceptora de elétrons. Ou seja, quando há a quebra da glicose, certo? Esse NADH, ele captura elétrons, certo? E leva para a produção de ATP. Tudo bem? Certo? NADH e 2 piruvatos. Lembra que eu falei que quando há a primeira quebra da molécula de glicose, há a formação de uma substância? Então, essa substância que se forma quando há a primeira quebra lá na glicólise é o piruvato, certo? E o piruvato vai ser utilizado, vocês vão entender depois, lá na última etapa, certo? Que é a cadeia respiratória, ou cadeia de elétrons. 2, ciclo de Krebs, certo? Ciclo de Krebs, pessoal, acontece na matriz da mitocôndria, certo? Ela tem umas dobras, certo? Na matriz da mitocôndria, certo? Na matriz, certo? Ou seja, na parte que tem o líquido, certo? Na matriz da mitocôndria. Produz 2 ATP, certo? 2 ATPs, beleza? 8 NADH, olha, 8, certo? Produz 8 aceptores de elétrons, 8 NADH e 2 FAD, ó. Apareceu outro aqui, ó. Flavina, adenina, dinucleotídeo, ou seja, também é um aceptor de elétrons. Veja os elétrons que eles vão levando, ó, hidrogênio, certo? Beleza? E o último, pessoal, é a cadeia respiratória, beleza? Cadeia respiratória que rende ao final aí, ó, 34 ATPs, certo? É muita energia, 34 ATPs. Então, pessoal, eu tenho um saldo total aqui, ó, de ATP na respiração celular de 38, que é 2 da glicólise, 2 da cadeia respiratória e 34, ou 2 do ciclo de Krebs, certo? E 34 da cadeia respiratória. Então, eu tenho um saldo total de 38 ATPs, certo? 38. Então, por isso que a respiração celular, ela rende bem mais. Galera, essa foi a minha aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem em casa e lembre-se que aqui a gente está querendo fazer o melhor. A gente só faz aquilo dentro das nossas limitações. Quando o Senhor nos impõe limite, não tem essa de dizer, eu faço o impossível. Você não faz o impossível. O impossível só faz Deus. Certo? Só Ele que faz. A gente faz o que está nas nossas possibilidades. Ninguém faz uma bomba do nada. Você tem que ter conhecimento e ter os insumos. Ninguém dá uma aula, a gente dá uma aula do nada, mas se você tiver
conhecimento para dar essa aula, certo? Então fique com Deus e até a próxima.